Mas afinal, de que lado está o Ciro Gomes? Alô, estimadas, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonese e esse é o canal Paideia TV. Se inscreva, ative as notificações para receber novos vídeos. Diariamente nós estamos analisando a política e também postando vídeos de resumo de livros, de filmes. Venha com a gente aqui nessa área do conhecimento das ciências humanas e ciências sociais. Pois é, se o nosso amigo Brizola, velho estadista aqui do Brasil, do trabalhismo, estivesse vivo, nesse momento da conjuntura política nacional, de que lado ele estaria? Do lado dos trabalhadores, do lado daquelas pessoas que estão menos favorecidas nesse momento, ou do lado daqueles que estão fazendo o governo de uma forma para a família, para a elite, para os empresários? De que lado estaria o velho Brizola? Pois é, o Ciro Gomes, aquele mesmo que no segundo turno, no ano de 2018, ao invés de prestigiar aqui o candidato da oposição, Fernando Haddad, ele foi para Paris. Sim, foi embora. Foi magoadíssimo com o Lula, porque o PT não o escolheu como cabeça de chapa nas eleições presidenciais. Então, Ciro Gomes achava que tinha chances, maiores chances de derrotar Bolsonaro em 2018 e do que propriamente o candidato escolhido pelo PT, o Fernando Haddad. Não se sabe. O ano agora é 2022 e Ciro Gomes não esconde ainda o seu rancor de 2018. O PT, inclusive, ao fazer reiteradas críticas ao Lula nessa campanha. Enquanto isso, Lula avança e avança muito bem para vencer as eleições já no primeiro turno, agora em 2022, segundo as últimas pesquisas. E tem recebido vários apoios nacionais e internacionais. Aqui no Brasil, principalmente Caetano Veloso, na última sexta-feira teve um encontro, e o Caetano Veloso, que antes era cirista. O Caetano Veloso, Aloysio Nunes, um velho cacique do PSDB, e mais agora a treta é com o Gregório do Verviers, aquele que tem o Greg News, um excelente comediante, um excelente analista também da política nacional. O do Verviers, que fez algumas críticas aos ciristas, que na verdade eles conclamando, você vai ver um pequeno trecho do vídeo logo a seguir, do Verviers, que conclamando os eleitores do Ciro para que eles possam também já votar no primeiro turno, E o Ciro, no meu ponto de vista, não entende o momento político que nós estamos vivendo, que é de tirar o Bolsonaro já no primeiro turno. O Ciro, ao invés de ser um estadista, ter uma visão republicana, me parece que os seus projetos pessoais estão mais aguçados nele. Então, meu ponto de vista é de vida ou morte. É um momento extremamente perigoso na política, que nós temos que derrotar o fascismo, derrotar esse reacionarismo conservador já no primeiro turno. Então, nesse sentido, vocês vão assistir um pequeno trecho do Verviers, que ele fala exatamente dessa dimensão de conclamar os eleitores do Ciro para que votem. Hoje o Ciro tem 8% do voto, sim. Uma fatia menor do eleitorado do que ele teve na sua primeira candidatura à presidência. Afinal, em 98 ele teve cerca de 11%, em 2002 ele teve cerca de 12%, em 2018, 12,5%. Está sempre em volta do 12% e por isso talvez tenha acabado no PDT. Para tentar quebrar esse teto do 12%, o Ciro escalou o João Santana, ex-marqueteiro do PT, foi condenado por lavagem de dinheiro pela Lava Jato. Apesar disso, Ciro afirma com cada vez mais convicção que
que foi o petismo que criou as condições para a ascensão de Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, está dialogando justo com os dirigentes do PSL, do DEM e da direita brasileira, que ainda não decidiu se vai de Bolsonaro no primeiro turno. Então ele está ali na rebarba do Bolsonaro, no rebote, tentando pegar alguma bola que sobre da extrema-direita. Enquanto isso, muitos ciristas afirmam que a ambição de Ciro segue sendo disputar com Lula o segundo turno, o que seria mesmo muito melhor do que ter que escolher entre Lula e Bolsonaro. Mas, vamos falar sério? Não vai rolar. O Ciro, ele pode se mudar para o Vivendas da Barra, ele pode abrir uma loja da Copenhagen para lavar dinheiro, pode andar de jet ski no Beach Park, não vai mudar. Ele vai continuar sendo visto como petista para o eleitor do Bolsonaro. Se 650 mil mortos e a ruína econômica não convenceram o eleitor do Bolsonaro a abandonar o Bolsonaro, não vai ser um ex-ministro do Lula que vai conseguir. E pelo cenário de hoje, vai sim ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, e isso é um puta problema. Porque talvez o Brasil não aguente um segundo turno com o Bolsonaro no páreo. Quando o Ciro prioriza o seu projeto presidencial, ele faz exatamente o que ele criticou o PT em 2018. E ele perde de vista que nessa eleição o Brasil precisa garantir a existência da própria democracia. E aí que tem uma escolha à sua frente que não deveria ser difícil. Ele pode seguir sendo porta-voz do antipetismo datado ou ser, ele, Ciro Gomes, o político que vai dar ao Brasil a chance de Bolsonaro ir embora logo no primeiro turno. Sim, a essa altura já está bem claro que Bolsonaro não vai aceitar um resultado eleitoral em que ele não saia vencedor. E o Bolsonaro não está sozinho. Ele tem muitos militares, policiais, ruralistas, clubes de tiro, veículos, comunicação, máquina de rede social e uma porcentagem grande do eleitorado que vai concordar que, caso o Lula saia vencedor, a eleição então não vale, tem que melar tudo. Mas existe uma diferença enorme entre derrotar Bolsonaro no primeiro ou no segundo turno. E não se trata de humilhar Bolsonaro logo no primeiro round. Não, muito pelo contrário. A vitória de Lula não seria humilhante no primeiro turno, provavelmente seria apertada. Seria pouco mais de 50% dos votos. Não é isso. Para falar que foi fraude, o Bolsonaro ele teria que invalidar a eleição de milhares de pessoas e de quebra de toda a sua base aliada, o que seria bem complicado. Mas no segundo turno, se o Bolsonaro chegar lá, com o Centrão reeleito, 3 semanas só para ele programar o golpe, o Bolsonaro tem condição de desestabilizar completamente a democracia. Infelizmente, o Ciro já disse, mais uma vez, que não tem conversa. Mas o cirista, ao contrário disso, ele tem a chave para salvar o Brasil dessa tragédia. Sim, porque o Ciro tem 8% de eleitores animados, militantes, comprometidos com a democracia. Eleitores que muito provavelmente ajudariam a derrotar o Bolsonaro no segundo turno, mas que poderiam salvar a democracia no primeiro. E aí está o dilema dos eleitores de Ciro Gomes. O plano de vocês sempre foi tirar Bolsonaro do segundo turno para disputar com Lula um projeto de país. Mas, a essa altura, está ficando bem claro que só tem um jeito de tirar o Bolsonaro do segundo turno. É fazer Lula ganhar no primeiro. E aí sim, uma vez salva a democracia, a gente conseguir ter chance de fazer pressão para quem sabe avançar aquilo que o Ciro tem de melhor, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E forçar que Lula comece a fazer o que o PT nunca fez enquanto esteve por mais de 12 anos no poder. Taxar grandes fortunas, reindustrializar o Brasil, enfrentar o baronato rentista, seja compondo com o governo, seja batendo forte no Lula para eleger o Ciro em 2026. O cirismo pode vencer sem que o Ciro vença. Porque Ciro, ele também é uma ideia. Cirista, você provavelmente não vai eleger uma rosa, mas você pode contribuir para a chegada da primavera. Muito bem, se você gostou do vídeo, se inscreva e ative nosso canal. Nós tivemos a participação especial, certamente vai aparecer o Skin, tentando aí, venha cá Skin, tentando aí aparecer no vídeo aqui. Ele é o companheiro, nosso mascote, e ele está sempre aí acompanhando também as nossas atividades. Um grande abraço, até logo mais.